Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo Kardec. Eu estou aqui com o Michel, né? Michel Macedo, do Kardec Tube. Então, vou passar para ele se apresentar. Boa noite, Eric. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso 39º estudo da obra de Kardec, né? Um livro que Kardec fez introdutório, curtinho, para quem iniciasse no Espiritismo. Um livreto chamado Espiritismo na sua mais simples expressão. Nós já estamos no finalzinho dessa obra e não esqueçam de início sempre de curtir, compartilhar, participem, mandem questões. O José hoje teve um compromisso profissional, ele não vai poder participar, então eu e Eric vamos dar continuidade ao estudo, né? Eu tô quase 100% da garganta, né? Tive uma inflamação aí de uma semana na garganta, então eu peço a paciência de vocês também para controlar um pouco a voz, às vezes uma tosse, mas faz parte. Sejam todos bem-vindos e vamos então já iniciar, né? Não vamos perder tempo. Essa obra, ela é dividida em 3 partes. Nós estamos na terceira parte, última dela, né? Onde Kardec ele apresenta um enfoque mais da parte moral do Espiritismo, né? Tudo em forma de máximas, né? São alguns resumos, são pequenas frases, só para dar uma ideia. Claro que a gente vai ver o desenvolvimento disso em todas as demais obras, né? Lembrando que essa é uma obra introdutória. E a gente está no item 56, onde agora esses itens finais, Kardec está falando sobre a caridade, né? Já que a caridade, na parte moral do Espiritismo, vai ser a grande virtude, né? Vai ser aquilo que resume a moral espírita. Então é natural que ele termine a obra justamente tratando da caridade, né? A caridade, ela, como a gente já havia tratado um pouco no estudo passado, ela quer dizer muita coisa, né? Ela é uma palavrinha só, mas ela tem um significado muito amplo dentro da teoria espírita. Kardec estuda muito a caridade em praticamente todas as suas obras, né? Então, ele trata da caridade lá no Livro dos Espíritos, ele desenvolve um capítulo inteiro sobre a caridade no Evangelho segundo o Espiritismo, embora todo o Evangelho segundo o Espiritismo seja um desenvolvimento, né, dessa ideia da caridade, né, naquela máxima fora da caridade não há salvação. Ele trabalha muito a questão da caridade naquela obra Viagem Espírita, em 1862. E aqui ele trata um pouco também, né, para nos dar uma ideia. Então a caridade ela quer dizer muita coisa no Espiritismo. É importante que a gente aprofunde, entenda. Então aqui ele está pincelando algumas coisas, a gente procura desenvolver e vai e vai tentando dar uma ideia geral aí para que a gente possa ter uma primeira noção. Mas lembrando que a caridade é um assunto muito importante dentro do Espiritismo e que a gente deve se dedicar ao estudo. É uma das coisas que a gente deve se dedicar mesmo ao estudo, porque é uma das questões mais importantes. Não é à toa que ele vai dizer fora da caridade não há salvação, então é algo que envolve a nossa salvação, né? Então não é pouca coisa. Eu vou ler o 56, vou comentar um pouco. Hoje a gente vai falar mais tempo, porque tem um amigo nosso a menos, então a gente acaba falando um pouco mais. Eu vou ler um pouco aqui, vou comentar e depois devolvo para o Eric, né? Deixa eu só tomar um golinho d'água aqui, com licença. Excelente, então, vamos lá. Vamos lá então. A caridade não está só na esmola, pois há a caridade em pensamentos, em palavras e em ações. É caridoso por pensamentos
aquele que é indulgente para com as faltas do próximo. Caridoso por palavras, o que nada diz que possa prejudicar o seu próximo. Caridoso por ações, quem assiste seu próximo na medida de suas forças. Então, notem que aqui ele vai mostrar como que a caridade pode se manifestar, né? Como que ela pode ser praticada, desenvolvida. E ele vai pegar os pensamentos, né? As palavras e as ações. Notem que pegando esses três aspectos, ele consegue pegar todas as interações do espírito com o mundo exterior. Né? Todas as nossas formas de interagir com o outro, elas se dão ou por pensamentos, ou por palavras, ou em ações. Esse é o primeiro ponto. Então, como ele quer apresentar para a gente uma ideia completa da caridade, é justamente por isso que ele pega todas as formas possíveis da gente praticar a caridade. Por isso essa divisão em três aí, né? Mas ele inicia dando uma informação muito importante, né? Porque ele vai falar que a caridade não está só na esmola. Por quê? Porque a gente sabe que a palavra, a ideia de caridade, ela está muito associada à ideia de dar algo, né? De dar algo material para alguém necessitado. É, digamos, uma noção genérica, popular da caridade. O que ele quer mostrar aqui é que a caridade é mais que isso. Mas vejamos que ele não está dizendo que esmola não é caridade. Ele só está dizendo que não é só a esmola que é uma forma de caridade. Então é muito importante a gente prestar atenção nessas palavras, né? Claro que quando eu dou algo para alguém, isso também pode ser uma forma de caridade. Mas eu não posso dizer que somente isso seria caridade. O Espiritismo ele vai além. Por isso que ele apresenta a ideia dos pensamentos, palavras e ações. Ele não fica apenas num tipo de ação, porque seria empobrecer a noção de caridade. Então isso é importante. Esmola também é uma forma de caridade. Outra coisa importante. Toda esmola é caridade? Também não. A caridade não se resume só na esmola. Também pode ser caridade quando eu dou uma esmola. Mas não significa que também toda esmola dada é caridade. Isso é uma coisa importante, porque eu posso dar esmola e não atender às características do que seria uma esmola caridosa. Isso é uma coisa importante. Então, dar algo para alguém não necessariamente é algo caridoso, porque pode ser algo por interesse, por exibição, até mesmo eu posso dar algo por desprezo, por raiva, por N interesses. Então, eu estou praticando aquela ação, mas não significa que aquela ação seja caridade necessariamente. Mas uma das maneiras de praticar caridade é também dando esmola. Quando eu dou esmola de uma maneira caridosa, ela é também, por isso mesmo, caridade. Percebam? Parece um jogo de palavras, mas são raciocínios muito importantes para que a gente entenda as diferenças. Mas, além de dar algo material, que pode ser também uma forma de caridade, nem sempre é, eu posso ter caridade por pensamentos, já que a, a, a alma, né, a gente tem essa capacidade de pensar, e a gente pode, ao pensar, ou ser caridoso, ou ser maldoso, imoral. Então, o meu pensamento, dependendo de como eu uso o meu pensamento, eu posso ser caridoso. Ele dá um exemplo aqui, por exemplo, o pensamento, aquele que é indulgente com as faltas do próximo. Então,